Num certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. A estrutura da Santa Missa é construída sobre dois grandes pilares: a liturgia da palavra, precedida dos ritos iniciais, e a liturgia eucarística, seguida dos ritos finais. Assim, a terminologia e as explicações desta Santa Missa foram obtidas preferencialmente da instrução geral sobre o missal romano. A finalidade dos ritos iniciais precedem a liturgia da palavra e tem o caráter de introdução e preparação. Sua finalidade é fazer com que os fiéis, reunidos-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar divinamente a Eucaristia. Diante dos ritos iniciais, a celebração começa com o canto de entrada, cuja finalidade é inserir os fiéis no mistério do tempo litúrgico ou da festa celebrada e acompanhar a procissão do sacerdote e sua equipe de celebração. Chegando ao presbitério, o sacerdote saúda então o altar. Lembrando então que estamos diante da nossa liturgia, do tempo litúrgico que estamos vivendo, na 7ª semana da Páscoa. Celebramos no domingo próximo passado a solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos e nos preparando para a grande festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. A liturgia continua branca, os paramentos do altar, os paramentos do sacerdote, aquele que preside, ainda porque estamos na semana 7ª da Páscoa. Dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Rezou Jesus ao Pai em favor dos discípulos. Intensifiquemos nesta liturgia nossa prece pela unidade dos cristãos, para que sejamos unidos na força do amor e não divididos pelas diferenças. A diferença que precisa haver entre os cristãos e o mundo é o amor mútuo. A verdade é única e se chama Jesus Cristo. Preside esta Eucaristia o reverendíssimo Padre William Gonçalves, da paróquia São Francisco de Sales. Iniciemos nossa Eucaristia. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele que venceu. Aleluia. Em seguida, o sacerdote beija o altar, assim, de forma especial, e numa outra oportunidade, incensa o altar, a cruz, acolhendo assim a todos. O Cristo Senhor ressuscitou. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre. Triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia.
paramentado com a túnica branca, estola e a casula, vestes solenes como a nossa celebração de hoje. Executado o canto de entrada, o sacerdote, junto com toda a assembleia, faz o sinal da cruz, a seguir pela saudação, expressa a comunidade reunida à presença do Senhor. Alegria, iniciemos esta nossa celebração, marcando sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal do cristão. Cantemos, saudando a Santíssima Cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A saudação trinitária. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui Para louvar do teu poder, para louvar o teu poder, para ver milagre acontecer. Sua presença que se faz no meio de nós, Para louvar do teu poder, para louvar o teu poder, para ver milagre acontecer. sua presença que se faz no meio de nós. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Ato penitencial, realizado por toda a Assembleia, por meio de uma confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Aos domingos, particularmente, no tempo pascal, pode-se optar pela bênção e a aspersão da água em recordação do batismo. Se não foi incluído no ato penitencial, o Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, é rezado ou cantado por todos, para implorar a misericórdia de Deus. Nos coloquemos um instante de silêncio para fazer então o nosso momento de reconciliação, examinando o nosso coração e a nossa consciência, para celebrarmos com dignidade esses santos mistérios. Tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de Pai sabe perdoar. Vosso coração de Filho sabe perdoar. Vosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à plenitude da vida eterna. Amém. Hino de louvor. O texto deste hino remonta ao século II. Não pode ser substituído por outro. Entoado pelo sacerdote ou pelo grupo de cantores. É cantado por toda a Assembleia.
se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos, ou por 2 coros, dialogando entre si. O hino de louvor é próprio aos domingos, exceto no advento e na quaresma, e também é próprio das solenidades e festas. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Consolo em celeste os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos para o vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oração da coleta. Ao convite do sacerdote, oremos. Este diz a oração que se costuma chamar coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Conforme antiga tradição da Igreja, a oração costuma ser dirigida à Trindade Santa. Como estamos na 7ª semana da Páscoa, a oração do dia, ou também a oração da coleta, está nos dias de semana depois do 7º domingo da Páscoa, quinta-feira. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Encerram-se os ritos iniciais e dar-se-á o início de um dos grandes pilares da celebração eucarística, a liturgia da palavra. A comunidade pode sentar-se, como já é costume em todas as celebrações, e podemos prestar atenção durante toda a celebração nos gestos, posições do corpo, nas posturas da Assembleia e também do presidente da celebração, a disposição do ambão ou mesa da palavra, que segundo a instrução geral, sempre a mesa da palavra está à direita do sacerdote do altar, bem como a credência. Então, prestando atenção, a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Integram-na também momentos de silêncio, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, se acolhe no coração a palavra de Deus. Convém que tais momentos sejam assim agraciados especialmente na reflexão e também após o término da homilia. As leituras bíblicas conservam a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Não é permitido trocá-las por outros textos não bíblicos. Por tradição,
o ofício de proferi-las é ministerial. Quem deve proclamar a leitura é o leitor escolhido. Na ausência deste, aí sim, sendo necessário, o sacerdote, o diácono, e após cada leitura, quem a leu profere a aclamação respondida pelos demais. A palavra nos faz compreender a força da unidade no amor e o testemunho dos apóstolos. Por isso, Jesus suplica ao Pai para que os apóstolos não se desviem da unidade no amor e na missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Deve responder a cada leitura e normalmente é tomado do lecionário. De preferência será cantado, ao menos no que se refere ao refrão. Se não puder ser cantado, seja recitado do modo mais apto para favorecer a meditação da palavra de Deus. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho ao meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me,
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de nós, vós felicidade sem limite. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Aclamação ao Evangelho. Após a leitura que antecede o Evangelho, canta-se o Aleluia, conforme exigir o tempo litúrgico. Tal aclamação constitui um rito ou ação por si mesma, por meio do qual os fiéis acolhem o Senhor que lhes vai falar no Evangelho. Na Quaresma, no lugar do Aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho proposto no lecionário. O Evangelho é o ponto alto da liturgia da palavra. A própria liturgia ensina que se lhe deve manifestar a maior veneração, uma vez que a cerca mais do que as outras de honra especial. O Evangelho é proclamado pelo sacerdote ou diácono, se houver. Aleluia, 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 aleluia. Vamos, irmãos, a palavra festejar. Ela vem e deve salvar, gemada não está. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia é proferida pelo próprio sacerdote, aquele que preside, ou por ele delegada a um sacerdote concelebrante. Assim é obrigatória aos domingos e festas de preceito, não podendo ser omitida, salvo por motivo grave. Assim, acompanhemos a homilia do presidente da celebração. Prezados irmãos do sacerdócio, Padre Juninho, Padre Donizete e o Padre Zé Gonzaga, amado povo de Deus, aqui presente nessa celebração, onde por meio dessa Eucaristia nós estamos compreendendo mais este grande mistério na nossa vida.
que é o centro da nossa caminhada de fé. Nós estamos celebrando a última semana do ciclo da Páscoa. Estamos encerrando os 50 dias que nos levaram a mergulhar neste grande mistério do Cristo ressuscitado. Nesta última semana, a semana da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, os textos propostos para a nossa reflexão nos falam sobre a unidade. Uma vez que nós estamos nos preparando para celebrar a grande festa da igreja, a festa de Pentecostes. E a vinda do Espírito Santo representa para nós a unidade, onde o Espírito Santo é o elo da unidade entre o Pai e o Filho, a unidade perfeita. E ao receber o Espírito Santo sobre cada um de nós, nós somos então convidados a viver essa unidade, enquanto irmãos, enquanto comunidade, enquanto igreja. É nessa forma então que Paulo, na primeira leitura, vai exortar o povo. Paulo estava em Jerusalém, e o povo de Jerusalém estavam ali todos, uma discussão, eram muitas informações, muita busca de conhecimento. A religião naquela época estava se aflorando, mas de uma forma um pouco deturpada. E Paulo, então, nesse centro onde estavam discutindo, ele começa a falar sobre a busca do Cristo e a unidade de estar junto de Deus por meio de Cristo ressuscitado. Só que essa discussão toda gerou uma polêmica lá em Jerusalém. Por isso que os guardas daquela época resolveram prender Paulo, porque eles acharam que Paulo era o que estava fazendo com que aquela comunidade de Jerusalém pudesse estar naquela plena discussão. Paulo foi preso, numa das suas primeiras prisões. Mas o interessante é que mesmo assim, mesmo dentro da prisão, Paulo não desanimou da sua missão, do seu anseio de pregar o Cristo ressuscitado, a boa nova, e também de buscar a unidade daquele povo, a fazer com que aquele povo se interessasse em conhecer o próprio Cristo, o Cristo ressuscitado. E diante, lá na prisão, diante dos soldados, ele é interrogado então pelo tribunal. Por que está aquela confusão toda lá fora? E aí Paulo responde: porque ele estava falando de Jesus Cristo, porque ele queria buscar a união daquele povo no conhecimento do próprio Cristo. E o interessante, queridos irmãos e irmãs, que no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus vem dar sequência a esse pensamento de Paulo. Paulo estava concluindo aquilo que Jesus tinha deixado. Tudo que Jesus fez durante a sua caminhada junto conosco foi de promover a unidade. Paulo estava dando sequência. O Evangelho de hoje, então, vem mostrar claramente para nós. Desde segunda-feira, nós estamos vendo a sequência de um único Evangelho. Um trecho belíssimo, onde Jesus se coloca numa profunda oração. Jesus está diante de Deus, e ali ele faz uma oração. E qual que é o centro da oração que Jesus dirige a Deus? Cada um de nós. Jesus está pedindo por cada um de nós. E qual que é o objetivo de Jesus estar rezando por cada um de nós? Justamente a união, a unidade. Jesus fala ao Pai: eu te louvo, ó Pai, por cada um daqueles que me destes, que me confiastes. Mas eu te peço, Pai, fazer com que cada um vivam a unidade, assim como eu estou unido a ti e o Pai está unido a mim, que assim os irmãos possam estar unidos. Meus irmãos, a comunidade dos seguidores de Jesus, cada um de nós, povo batizado, nós somos chamados a viver essa plena unidade. Às vésperas de celebrar a festa da igreja, que é a festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, onde Pentecostes mostra essa unidade na diversidade. É bonito a gente ouvir isso na leitura de Pentecostes, onde é apresentado para nós a unidade, mas na diversidade. Onde nós nos deparamos com pessoas diferentes, com dons diferentes, com talentos diferentes,
mas que eles propõem uma unidade, um único objetivo: a proclamação do reino de Deus, a vivência do Evangelho, deixar permanecer a presença do Cristo dentro do nosso coração. Então, a forma com que Jesus pede ao Pai é um convite para cada um de nós vivermos o quê? A nossa unidade. Diante dos nossos movimentos, que são tantos, diante da diversidade das pastorais que existe dentro das nossas comunidades, nós nunca podemos pensar que uma pastoral ou um movimento é melhor do que o outro, ou maior do que o outro. Pelo contrário, todos os nossos movimentos, todas as nossas pastorais devem estar unidas em um único objetivo. Assim é todas as forças da nossa igreja. Olha vocês aqui, queridos irmãos e irmãs, que estão na sede de buscar um conhecimento mais profundo das coisas de Deus, mas ao chegar na comunidade de vocês não devem olhar como se vocês fossem maior ou superior do que ninguém, porque vocês já têm um pouco de conhecimento. Pelo contrário, vocês devem buscar este dom e essa oportunidade que vocês estão tendo e voltar para a comunidade. Nós devemos trabalhar para o outro, nos colocar a serviço do outro, a ser instrumento da presença de Deus na vida do outro. É bonito o rito de Pentecostes. No finalzinho da missa há um momento solene em que o padre apaga o círio pascal. O círio é aquela vela grande que foi acesa lá no sábado santo e que durante 50 dias permaneceu ou junto da estante da palavra, do ambão, ou ao lado da pia batismal. Qual que é a função do círio pascal? Representar o Cristo ressuscitado. A chama daquela vela é a presença do Cristo. Quando em Pentecostes nós apagamos aquela chama, é porque aquela chama agora deve estar acesa no nosso coração. E somos nós que vamos iluminar o quê? A vida do nosso irmão. Somos nós agora os portadores dessa chama. Esse é o sentido da festa de Pentecostes. Receber o Espírito Santo, este fogo que nos impulsiona, e agora nos propor então a ser um instrumento da graça de Deus na vida do nosso irmão. Sempre propondo o quê? A união, a unidade. Nós devemos fazer isso, nós enquanto igreja. Às vezes nós encontramos tantas pessoas que, em vez de propor a unidade dentro das nossas comunidades, vão se dissolvendo. Isso é porque não compreendem o mistério de ser igreja. Quando nós assumimos um cargo, entre aspas, assim dizendo, um ministério ou uma pastoral, se nós assumirmos no coração e na mente que nós estamos assumindo um cargo, nós não vamos compreender o mistério da igreja. Agora, se nós assumimos o convite que o Padre nos faz para estar numa pastoral, no movimento, mas no sentido de serviço e não de cargo, mas de serviço, aí nós vamos entender que a minha função ali não é ser melhor do que ninguém, ou maior do que ninguém, mas a minha função ali é propor a unidade entre as minhas pastorais, fazendo com que o outro também faça a experiência do Cristo ressuscitado na sua vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparar nesses 2 últimos dias do tempo da Páscoa, que antecede a festa de Pentecostes, e vamos acolher esse Espírito que quer infundir dentro de nós a força vital de sermos igreja, templos vivos da graça de Deus. Que essa chama que vai ser acendida dentro do nosso coração a partir de domingo possa incendiar e refletir no coração de tantas pessoas, principalmente aqueles que estão distantes. Vamos propor para eles um encontro pessoal com este Cristo, vivendo sempre o amor, vivendo sempre a unidade entre os nossos irmãos e irmãs. Que a palavra de hoje possa nos fortalecer na nossa caminhada de fé. Somos igreja, e a igreja de Jesus é a igreja da unidade, na caridade e na misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ainda norteados pela liturgia da palavra, neste instante faremos a profissão de fé. Ao rezar o credo, os fiéis respondem à palavra de Deus, anunciada da Sagrada Escritura,
e partilhada pela homilia, bem como proclamando a regra da fé através da fórmula aprovada para o uso litúrgico, recordar e professar os grandes mistérios da fé. Assim, deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote com o povo aos domingos e solenidades. Nós temos duas fórmulas, o símbolo dos apóstolos e também o símbolo niceno-constantinopolitano. Assim, junto ao presidente da celebração, vamos professar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração universal, conhecida também como oração da comunidade, preces dos fiéis. Cabe ao sacerdote dirigir a oração. Ele a introduz com uma breve exortação, convidando os fiéis a rezarem, e depois a conclui. As intenções são pelas necessidades da Igreja, pelos poderes públicos, pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem e pela comunidade local. Outras intenções podem ser agregadas de acordo com a ocasião. As intenções são proferidas pelo leitor por um fiel leigo. Levemos ao nosso Deus de bondade os nossos pedidos, as nossas preces. Senhor, reunidos em vosso nome, vos pedimos que seja restaurada a unidade dos cristãos que professam a fé em vosso Filho Jesus e o proclamam Senhor e Salvador da humanidade. Nós vos rogamos. Infundi em nós vosso espírito de amor. Deus de misericórdia, que vosso espírito vivificante anime todos os corações, que se eliminem as barreiras, cessem as divisões e todo o vosso povo possa viver na justiça, na paz e na unidade. Nós vos rogamos. Infundi em nós vosso espírito de amor. Deus de amor, fazei brotar em nossas cidades a concórdia e a harmonia que superem as barreiras da violência e da desunião. Nós vos rogamos. Infundi em nós vosso espírito de amor. Abri nossos olhos e nossos corações, Senhor, para que, escutando o Evangelho de Jesus, vivamos com maior fidelidade a vós em tudo o que fazemos e pensamos. Nós vos rogamos. Infundi em nós vosso espírito de amor. Agradecendo a Deus pela profícua experiência da Escola Teológica Santo Agostinho, para que nos ajude a trabalhar com entusiasmo pela evangelização, nós vos rogamos. Infundi em nós vosso espírito de amor. A pedido de nosso bispo, creio que todas as paróquias e padres devem estar cumprindo o pedido do nosso bispo, que após as intenções da oração da Assembleia, seja rezada ou cantada a oração pelas vocações. No costume da maioria das paróquias são cantados. Em alguns lugares e comunidades são recitados a oração pelas vocações. A pedido da nossa igreja, da diocese, de nosso bispo, cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários, muitos
Deus de infinita bondade, acolhei os pedidos que aqui apresentamos diante do vosso altar, bem como aqueles que cada um trouxe no silêncio do coração, pois tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, encerra-se então a liturgia da palavra, dar-se-á início à liturgia eucarística. É a parte central da missa, traz presente a última ceia, quando Cristo instituiu o sacramento eucarístico. A Igreja dispôs toda a celebração eucarística de modo a corresponder às palavras e gestos de Cristo na preparação dos dons, juntamente ao pão, o vinho e a água, elementos que Cristo tomou em suas mãos. Na oração eucarística, rendem-se graças a Deus por toda a obra da salvação, e as oferendas tornam-se corpo e sangue de Cristo. Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem o corpo e o sangue do Senhor, do mesmo modo como os apóstolos das mãos do próprio Cristo. Preparação das ofertas. O sacerdote prepara o altar, colocando nele o corporal, sanguíneo, missal, cálice, todos os vasos de objetos litúrgicos que são utilizados agora neste instante. Prestando atenção no altar, o padre então abre o corporal e também juntamente com o cálice, colocando a âmbula que traz as hóstias que serão consagradas, também a pala, a patena, o sanguíneo, o cálice. E em silêncio nós vamos ouvir agora as palavras, as fórmulas estabelecidas neste instante. Bendito seja Deus Pai, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora nos apresentamos e para nós vai tornar-se pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. O mistério deste vinho desta possamos participar da divindade do nosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora nos apresentamos e para nós vai tornar-se vinho da salvação. Bendito seja Deus. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Neste momento, o Padre purifica suas mãos. Acompanhemos. Lavai, Senhor, das minhas faltas e purificai-me de todo o meu pecado. Depositadas as oferendas sobre o altar e terminados os ritos que as acompanham, conclui-se a preparação dos dons e prepara-se agora para a oração eucarística, com o convite aos fiéis a rezarem com a oração sobre as oferendas. O povo, unindo-se à oração, a faz pela sua aclamação. Nós abstemos do canto para que todos pudessem participar, né? Normalmente, quase sempre, este momento é cantado e muitos nunca tiveram conhecimento das palavras proferidas na preparação das oferendas. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa família aqui reunida possa oferecer sempre um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O sacerdote convida o povo agora, nesta oração eucarística, a elevar os corações ao Senhor na oração e ação de graças, e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. A oração eucarística exige que todas a ouçam respeitosamente e em silêncio.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. O prefácio que é apresentado para nós hoje, o prefácio da Ascensão do Senhor. Nós temos os prefácios no missal, desde o prefácio do Advento até o prefácio final, quando nós temos missas ezequiais, missa para crianças, sobre a reconciliação, oração eucarística que vai da primeira até a oração eucarística para as crianças. Hoje então nós iremos refletir junto ao presidente da celebração o prefácio da Ascensão do Senhor e a oração eucarística segunda costumeira aqui em nossa região, em nossa comunidade. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos do céu e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, nosso Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, nosso Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem. Em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Neste instante, o sacerdote de braços abertos e logo após, unindo as suas mãos, as estende sobre as oferendas. A igreja implora, por meio de invocação especial, a força do Espírito Santo, para que os dons oferecidos pelo ser humano sejam consagrados. Nós assim também denominamos este instante de epíclese, invocação do Espírito Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Nas fórmulas que se seguem agora, as palavras do Senhor são proferidas de modo claro e audível, como requer a sua natureza. Pelas palavras e ações de Cristo, se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e sangue sobre as espécies de pão e vinho, e entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério, junto à narrativa da qual nós estudamos em 1 Coríntios e nos sinóticos. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Foi abolido a pedido do nosso bispo. Nesse instante nós não proclamamos, como em algumas paróquias, meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Junto ao nosso bispo, no encontro dos ministros, em alguns lugares, foi proposto então o silêncio, para que depois o padre possa proclamar o grande mistério da nossa fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A Igreja faz a memória do próprio Cristo, relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão, gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. A Igreja, em particular, a Assembleia atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Neste instante, dar-se-á início às intercessões, pelas quais se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, tanto celeste como terrestre, que a oblação é feita por ela e por todos os seus membros, vivos e falecidos, que foram chamados a participar da redenção e da salvação obtidas pelo corpo e sangue de Cristo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nós, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Doxologia final é rezada somente pelo sacerdote, e nunca a comunidade reza, somente o sacerdote, e é confirmada pela Assembleia com um solene amém. Neste instante nós também não estendemos a mão, apenas o presidente da celebração profere a doxologia e nós assim encerramos com um solene amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Passamos para o rito da comunhão. Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote profere o convite. Todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote, e ele mesmo acrescenta sozinho o embolismo: livrai-nos de todos os males, que o povo assim encerra: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rito da paz. Oração dita somente pelo sacerdote, por meio da qual a Igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para toda a família humana. A saudação entre os fiéis há de ser sóbria e aos que lhe estão mais próximos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. E dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Este amor que nos une, saudai-nos em Cristo Jesus. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Fração do pão. Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio: esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Enquanto isso, reza-se ou canta-se o Cordeiro de Deus na fração do pão. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, ó Cordeiro de Deus. Essas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão se prolonga. Contudo, na última vez se diz: dai-nos a paz. O sacerdote fez a genuflexão, toma a hóstia e, elevando-a sobre a patena, diz em voz alta, voltado para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis, irmãos e irmãs, o Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Comunhão. O sacerdote prepara-se por uma oração em silêncio para receber frutuosamente o corpo e o sangue de Cristo. Os fiéis fazem o mesmo, rezando em silêncio. Assim, neste instante, enquanto o sacerdote recebe o sacramento, a partir de então entoa-se o canto da comunhão, que se estenderá até a comunhão dos fiéis. Na comunhão recebemos teu corpo e sangue, Senhor.
de amor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Entre as angústias da vida, não cairemos jamais, pois sua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste força e motivo de amar. Todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Ao lugar caminhamos para o altar com o irmão. O teu amor nos atrai, sempre da nossa união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir tua mão. Vamos sentir que nos dás força de ressurreição. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Na comunhão recebemos teu corpo e sangue, Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande amor. São nossas forças na luta, fazem vencer todo o mal e nos conduzem ao Pai. Glória ao Deus imortal. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Entre as angústias da vida, não cairemos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixastes força e motivos de amar. Todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Não comungar caminhamos para o altar com o irmão. O teu amor nos atrai, centro da nossa união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir tua mão. Vamos sentir que nos dás força
sacerdote, o diácono ou o acólito purifica a patena e o cálice. Enquanto se faz a purificação, o sacerdote reza em silêncio: Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre o som a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Para encerrar todo o rito da comunhão, o sacerdote profere a oração depois da comunhão, em que implora os frutos do mistério celebrado. Antes disso, é aconselhável guardar um momento de silêncio. De pé, junto à cadeira ou ao altar, o sacerdote diz: Oremos. Nós os pedimos a Deus que a participação nesta Eucaristia esclareça a nossa fé e restaure nossas forças para alcançarmos as riquezas do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerra-se a liturgia eucarística. Nos passa-se então para os ritos finais. Se necessário, façam-se breves comunicações ao povo. Podemos sentar então um instante. Com esta alegria de estarmos aqui, um momento forte da comunidade. Às vezes, alguns nunca tiveram essa oportunidade de participar de uma missa parte por parte, explicada. Não que sejamos os melhores para isso, mas nós estamos aqui embasados na instrução geral do Missal Romano. Então, aquilo tudo que foi passado, juntamente às orientações do bispo diocesano, é aquilo que deve acontecer nas nossas comunidades, paróquias, celebrando assim com alegria a Santa Eucaristia. Creio que através das nossas 5 aulas, 5 dias, 10 aulas, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do sacramento da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, cuja memória vamos celebrar amanhã, venha sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, sobre o vosso trabalho, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste instante, a despedida do povo, e assim, para que se torne, cada um retorne às suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. O beijo ao altar pelo sacerdote, em seguida a inclinação profunda ao altar e a despedida de todos. Tenham todos uma boa noite, boa aula, depois um bom retorno para as casas, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Escola Teológica Santo Agostinho! Vamos aguardar a procissão de saída. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as Parabéns ao presidente da celebração. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as
lugar.